Olá, caminheiros, olá, navegantes. Nós estamos aqui novamente para tratar de uma outra problemática, que é a inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho. Nós sabemos que nós conseguimos desconstruir práticas secularizadas que passam e soam naturalizadas no meio de nossa população, através de educação de qualidade, através da renovação e da formação continuada de docentes e da revisão constante de sua praxis. Quando a comunidade escolar e a comunidade local dialogam de forma estreita e juntas conseguem, através de um código de ética, vencer inúmeras barreiras, quebrar paradigmas, romper preconceitos e, com isso, construir uma sociedade mais justa. Parece um palavrório, parece um imbróglio, mas não é. É fácil de fazer. Simplesmente trabalhar a educação para o pensar. Educar para pensar. E quando a gente vai nos textos constitucionais, no nosso topo do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Cidadã, a Carta Magna escrita lá em 1988, e a gente depara no seu artigo 205, dos mais revisitados, um dos menos aplicados, a gente entende, consegue interpretar que a educação é um direito universal, um direito de todos, mas ela é dever de Estado e de família. A educação, ela é direito de todos, isso é universalizado na Constituição. Só que ela é dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno exercício da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quando a gente entende, interpreta e aplica este preceito constitucional, esse artigo constitucional, faz valer a lei, nós conseguimos mudanças. Pequenas cidades conseguiram, algumas cidades maiores também, alguns países já saíram desse calabouço de obscurantismo e conseguiram êxitos trabalhando a educação para o pensamento. Educa-se para a matemática, educa-se para alfabetizar, educa-se para moralizar, educa-se também para o pensar. Isso a gente faz, porque a criança, naturalmente, ela é um ser criativo, é um ser curioso, então a educação para o pensar, o pensamento é inato. E a gente, através do interacionismo, desse sócio-interacionismo, conseguimos desconstruir algumas ideias que são naturalizadas. Pequenas discussões em sala de aula, a gente consegue transformar num debate com as crianças e, através da reflexão e de exemplos, observar esta prática das crianças no seu contexto escolar. E, logicamente, atraindo a família para a escola, a gente consegue ampliar essa educação para o pensar também para a casa das crianças. E voltando a falar do mercado, aí desse mercado que ele é cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo, cada vez mais dificultoso, especialmente para quem é diferente. Tudo que é plural tem uma certa tendência de segregação e de exclusão por parte do mercado. A gente percebe aí as pessoas mais idosas, a dificuldade de encontrar emprego, as pessoas negras, as pessoas homossexuais. Então existe esta segregação. E a gente fica entendendo assim, poxa, por que o mercado ainda, ele sendo capitalista, ele abarca o capital, ele trabalha com o capital, ele já trabalha com a alienação das massas para vender seu capital, porque na verdade é isso que acontece. Na verdade é isso que acontece. É a indústria da cultura, citada lá por Adorno e a escola de Frankfurt, que a gente consegue trazer para os dias atuais, está mais vigente do que nunca, Adorno, né? Então, todo este imbróglio, com todo o nosso conhecimento, toda a nossa informação, toda a nossa tecnologia, ainda não conseguimos fazer a diferença e colocar no mercado de trabalho todo mundo, todos os que são diferentes. O mercado de trabalho ainda, ele tem pré-requisitos que muitas pessoas, mesmo contemplando, existe um preconceito silencioso. Existe uma homofobia, uma transfobia, um racismo violado, silencioso.
e muito mais dolorido. Essa é o trabalho de hoje nesta nossa dinâmica, nesse nosso encontro aqui. E pesquisas que eu realizei através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, mostrou em 2020 apenas 13,9% de mulheres trans e travestis possuem empregos formais no mercado formal de trabalho, né? Essa outra fatia encontra-se na prostituição. Não que prostituição não seja o ideal, mas na verdade encontra aí como uma única forma, única alternativa de subsistência. Muitas outras trans e travestis procuram outras alternativas para não passar fome. O empreendedorismo cresce cada vez mais neste meio, né? E além dos concursos públicos. Então, quando a gente fala de textos constitucionais, o que a gente entende, o que a gente necessita, o que a gente quer é que se aplique o texto constitucional na vida das pessoas. Ele tem aplicabilidade. Que a educação, sendo direito de todos, dever de Estado, de família, se ela não está sendo contemplada por todos, ambas essas partes, alguma dessas partes, ou ambas, estão falhando gravemente com nossas crianças, né? Eu falo nossas crianças porque eu sou diretora de escola trans, de escola de uma creche, né? Que atende crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, e parte da creche e parte desta escola atende também crianças de 4 anos que fazem parte aí do obrigatório dos 4 aos 17. O que a gente quer com esta aula de hoje, com esta conversa de hoje? Primeiro que a expectativa de vida das transexuais é em torno de 35 anos. Né? O nosso país continua liderando o ranking triste, perverso, né, de países com mais mortes de pessoas trans e travestis no planeta todo. Né? Existe um dossiê de assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras, inclusive amparado em relatórios internacionais, e que mostra a gravidade e a tristeza desse ranking perverso, né? Deste ranking perverso. Pelo 14º ano consecutivo, assassinamos mais trans e travestis do mundo. O país que mais assassina pelo 14º ano consecutivo. A gente consegue aí superar países que são tradicionalmente, culturalmente, segregacionistas. E são países homofóbicos, como a Arábia Saudita, o Iêmen, países do Oriente Médio, né? Falando também de vagas afirmativas para essa população, que é para a gente poder dar uma reparação histórica para toda essa população, que a gente observa, com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a informação que a gente tem, né? O que impede das pessoas plurais estarem no mercado de trabalho? O preconceito. Né? Temos tecnologia, temos mão de obra, enfim. O que acontece que o mercado não absorveu? Mas quando a gente observa do outro lado da ponta desta situação, nós temos um mercado altamente seletivo, discriminatório, segregacionista e que não absorve, né? As trans não passam do processo seletivo inicial, né? E na outra ponta nós temos a força do mercado LGBTQIA+, na economia brasileira. É um público que tem um gasto cerca de 20% maior que outros públicos, movimenta cerca de 11 bilhões por ano em compras no varejo e em compras do mercado eletrônico, e responde, gente, por enquanto, por quase 5% do PIB. Nós temos aí uma população de 4 vezes a Suécia e um PIB de igual valor. Isso é bastante representativo, e o mercado, que não é burro, entendeu que essa fatia poderosa, essa fatia exigente, essa fatia que gera muita renda, muito lucro, tem que ser explorada. Só que o mercado ainda não entendeu que muitas coisas, por exemplo, muitas ações do mercado, muitas atitudes do mercado, tornam ele ainda mais segregacionista. Mesmo que as empresas voltem as atenções para esse público, as pessoas acabam ainda criando nichos. E o que a gente quer é um mercado amplo que atenda a todos. O que falta por parte de entrevistadores, de atendentes, de empresários, enfim,
é a empatia com as pessoas diferentes. Nós temos aí dados aí oficiais da nossa economia, o chamado pink money, que é o dinheiro rosa, o dinheiro que movimenta a economia. Nós tivemos aí o ano passado, o nosso PIB foi de 9,9 trilhões, de acordo com o IBGE, né? E desses 9,9 trilhões de reais, cerca de quase 500 bilhões, 460 bilhões de reais foram injetados aí, né, pelo poder de compra LGBT, né, gente? Ou seja, em torno de 4,65, em torno de 5% do PIB. É uma população que a gente percebe que tem aí uma tendência de consumir e um ticket médio maior, na maioria das vezes, das famílias de duas pessoas, ou mesmo de um indivíduo. São pessoas que têm famílias no máximo de duas pessoas e gastam muito entre si, né? Importante também, é uma população que tem uma aderência muito grande ao consumo, fazendo com que as empresas busquem muitas vezes um engajamento forçado. Esse engajamento, ele precisa ser mais didático, ele precisa ser mais inclusivo, ele precisa ser menos transfóbico, menos homofóbico, menos racista e mais inclusivo, né? Dessa forma, a gente consegue deixar os nichos e o mercado, que é totalmente capitalista, consegue abarcar toda essa população que tem um poder de compra gigantesco. Essa é a nossa fala de hoje, né? As trans no mercado de trabalho. Numa ponta, o mercado que não adere, o mercado que não absorve por preconceito, e numa outra ponta, o mercado que quer explorar esse poder gigantesco de compra dessa população LGBT. É isso aí. Até mais, pessoal. Curtam, compartilhem os meus vídeos. Não esqueça de se inscrever no meu canal e ativem o sininho de notificação. Até mais, até mais.